O Evangelho, segundo o Espiritismo. Contendo a explicação das máximas morais do Cristo. Em concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. Por Allan Kardec. Só é fé inabalável, aquela que pode encarar a razão frente a frente, em todas as épocas da humanidade. Tradução do título do original francês. L'Évangile, selon le spiritisme. Paris, 1864. Índice. Prefácio. Introdução e objetivo desta obra. 2. Autoridade da doutrina espírita. Controle universal do ensino dos espíritos. 3. Notícias históricas. 4. Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do espiritismo. Resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Capítulo 1. Não vim destruir a lei, Moisés. Cristo, Espiritismo, Aliança da Ciência e da Religião, Instruções dos Espíritos, a Nova Era. Capítulo 2. Meu reino não é deste mundo, a vida futura. A realeza de Jesus, o ponto de vista, Instruções dos Espíritos, uma realeza terrestre. Capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Diferentes estados da alma na erraticidade. Diferentes categorias de mundos habitados, destinação da Terra. Causas das misérias humanas, Instruções dos Espíritos. Mundos inferiores e mundos superiores, mundos de expiações e de provas, mundos de regeneração, progressão dos mundos. Capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Ressurreição e reencarnação. Laços familiares fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unidade de existência. Instruções dos Espíritos, limites da encarnação, necessidade da encarnação. Capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Justiça das aflições, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, esquecimento do passado. Motivos de resignação, o suicídio e a loucura. Instruções dos Espíritos, bem e mal sofrer, o mal e o remédio. A felicidade não é deste mundo, perda de pessoas amadas. Mortes prematuras, se fosse um homem de bem, teria morrido. Os tormentos voluntários, a desgraça real, a melancolia, provas voluntárias. O verdadeiro silício. Capítulo 6. O Cristo Consolador, o jugo leve. Consolador prometido. Instruções dos Espíritos, advento do Espírito de verdade. Capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. O que se deve entender por pobres de espírito? Aquele que se eleva será rebaixado. Mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Instruções dos Espíritos, o orgulho e humildade, missão do homem inteligente na terra. Capítulo 8. Bem-aventurados os que têm puro coração. Simplicidade e pureza de coração, pecado por pensamentos. Adultério, verdadeira pureza. Mãos não lavadas, escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Instruções dos Espíritos, deixar que venham a mim as criancinhas. Bem-aventurados os que têm fechados os olhos. Capítulo 9. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Injúrias e violências, Instruções dos Espíritos. A afabilidade e a doçura, a paciência, obediência e resignação, a cólera. Capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Perdoai, para que Deus vos perdoe. Reconciliação com os adversários. O sacrifício mais agradável a Deus, o argueiro e a trave no olho. Não julgueis, para não serdes julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Instruções dos Espíritos, a indulgência. Capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo. O mandamento maior, dai a César o que é de César. Instruções dos Espíritos, a lei de amor, o egoísmo. A fé e a caridade, caridade para com os criminosos. Capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Retribuir o mal com o bem, os inimigos desencarnados. Se alguém vos bater na face direita, apresenta-lhe também a outra. Instruções dos Espíritos, a vingança, o ódio, o duelo. Capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Fazer o bem sem ostentação, os infortúnios ocultos. O denário da viúva, convidar os pobres e os extropiados. Instruções dos Espíritos, a caridade material e a caridade moral, a beneficência, a piedade, os órfãos. Capítulo 14. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Piedade filial, quem é minha mãe e quem são meus irmãos. O parentesco corporal e o parentesco espiritual. Instruções dos Espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. O que é preciso para ser salvo?
Parábola do bom samaritano, o mandamento maior. Necessidade da caridade, segundo Paulo, fora da igreja não há salvação. Fora da verdade não há salvação. Instruções dos Espíritos, fora da caridade não há salvação. Capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Salvação dos ricos, preservar-se da avareza. Jesus em Zaqueu, parábola do mal rico, parábola dos talentos. Utilidade providencial da fortuna, desigualdade das riquezas. Instruções dos Espíritos, a verdadeira propriedade. Emprego da fortuna, desprendimento dos bens terrenos. Capítulo 17. Sede perfeitos, caracteres da perfeição. O homem de bem, os bons espíritas, parábola do semeador. Instruções dos Espíritos, o dever, a virtude. Os superiores e os inferiores, o homem no mundo, cuidado do corpo e do espírito. Capítulo 18. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Parábola do festim das bodas, a porta estreita, aqueles que dizem, Senhor, Senhor. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. Instruções dos Espíritos, dar-se-á àquele que tem. Pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Capítulo 19. A fé transporta montanhas. Poder da fé, a fé religiosa. Condição da fé inabalável. Parábola da figueira que secou. Instruções dos Espíritos, a fé, mãe da esperança e da caridade, a fé humana e divina. Capítulo 20. Os trabalhadores da última hora. Instruções dos Espíritos, os últimos serão os primeiros. Missão dos Espíritas, os obreiros do Senhor. Capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Conhece-se a árvore pelo fruto. Missão dos profetas. Prodígios dos falsos profetas. Não creais em todos os espíritos. Instruções dos Espíritos, os falsos profetas. Caracteres do verdadeiro profeta. Os falsos profetas da erraticidade. Jeremias e os falsos profetas. Capítulo 22. Não separeis o que Deus juntou. Indissolubilidade do casamento, o divórcio. Capítulo 23. Estranha moral, odiar o pai e a mãe. Abandonar pai, mãe e filhos. Deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Capítulo 24. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire, candeia sob o alqueire. Porque fala Jesus por parábolas, não vades ter com os gentios. Não são os que gozam saúde que precisam de médico, coragem da fé, carregar sua cruz. Quem quiser salvar a vida, perdê-la. Capítulo 25. Buscai e achareis. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Observai os pássaros do céu, não vos afadigueis pela posse do ouro. Capítulo XXVI. Dai gratuitamente o que graça recebestes. Dom de curar, preces pagas, mercadores expulsos do templo. Mediunidade gratuita. Capítulo 27. Pedi e obtereis. Qualidades da prece, eficácia da prece, ação da prece. Transmissão do pensamento, preces inteligíveis. Da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Instruções dos Espíritos, maneira de orar, felicidade da prece. Capítulo 28. Coletânea de preces espíritas, preâmbulo. E, preces gerais, oração dominical, reuniões espíritas, para os médiuns. 2 preces para si mesmo, aos anjos guardiães e aos espíritos protetores. Para afastar os maus espíritos, para pedir para corrigir um defeito. Para pedir força para resistir uma tentação. Ação de graças pela vitória alcançada sobre uma tentação. Para pedir um conselho, nas aflições da vida. Ação de graças por um favor obtido, ato de submissão e de resignação. Num perigo iminente, ação de graças por ter escapado de um perigo. Na hora de dormir, prevendo a morte próxima. 3 preces para os outros, por alguém que esteja em aflição. Ação de graças por um benefício concedido a outros. Pelos nossos inimigos e pelos que nos querem mal. Ação de graças pelo bem concedido aos nossos inimigos. Pelos inimigos do espiritismo, por uma criança que acaba de nascer, por um agonizante. 4 preces pelos que já não são da terra, por alguém que acaba de morrer. Pelas pessoas a quem tivemos afeição, pelas almas sofredoras que pedem preces. Por um inimigo que morreu, por um criminoso. Por um suicida, pelos espíritos penitentes, pelos espíritos endurecidos. V. Preces pelos doentes e pelos obsidiados, pelos doentes. S. Pelos obsidiados,